Salve pessoal, aqui é o Mark do Rick et Nunc e agora finalmente nós vamos dar início a- às nossas leituras de patrologia e o primeiro conteúdo que a gente vai estudar é uma carta do São Clemente de Roma, que é o nosso quarto Papa. É, e antes, para que nós consigamos entender bem o conteúdo da carta, nós precisamos de um pouco de contexto, né? Então, o São Clemente de Roma ele governou a igreja entre 88 e 97, foi o quarto papa, portanto, e ele governou sob Domiciano, o segundo imperador que perseguiu os cristãos, né? Então, primeiro foi Nero e Domiciano reatou essas perseguições. Ninguém sabe muito bem, com clareza, o motivo que ele reatou a perseguição. O fato é que ele reatou, né? São Clemente não vai padecer diretamente dela, né? E em 96 depois de Cristo houve um cisma na igreja de Corinto, a qual curiosamente recorreu a Clemente, não João, o evangelista, que se encontrava vivo e mais próximo geograficamente, né? E é daqui que vem a carta que nós leremos de São Clemente de Roma, né? Nós vamos ler a carta dele, que vem como uma resposta a esse pedido de ajuda de Corinto, né? E, por fim, por ordem de Trajano, Clemente foi enviado a Crimeia, onde encontrou seu martírio. Ele vai morrer na Crimeia, que é lá no canto do Império Romano, onde os criminosos eram enviados para cumprir as suas penas, né? A, o texto que nós vamos seguir é de graça, vocês podem baixar em qualquer lugar, e é do Mingue, né, uma patrologia bem famosa, bem completa também, e nós vamos ler em latim e eu vou traduzindo para vocês. Né? Então está aqui Patrologia Cursos Completos, né, o curso completo de patologia, e a primeira coisa que nós vamos ler é a antes de entrar nas cartas do São Clemente diretamente, é o Veterum Testimonia, né? Os testemunhos dos antigos, né? De Sancti Clementis Epistolis, sobre as epístolas de São Clemente, né? Isso é muito importante porque para que nós saibamos a, a procedência de algum documento, ainda mais um documento histórico, é necessário fazer um esforço, né, de ligamento, digamos assim. Né? Então, por exemplo, esse documento, a carta de São Clemente, alega ser mais ou menos, né, de 96 depois de Cristo. Né? Portanto, há de ter referências posteriores a isso, para que o documento seja verdadeiro. Se não é assim, o documento não é verdadeiro. E aqui a patologia do Min é muito boa porque ela organiza isso e dá todos os testemunhos aqui literários. Nós temos aqui uma versão em grego e duas traduções em latim dos trechos. No caso, eu vou ler só um para vocês aqui, que é uma fusão, como eles dizem aqui, ó, do Santo Ireneus, que é o Santo Irineu. Ele é um escritor do segundo século depois de Cristo. Então isso significa 190 mais ou menos, né? Por ali, 150 a 190. E também um texto do Eusébio de Cesareia, que é o primeiro escritor de história da igreja, né? Que aí já é por volta do quarto século. Ah, e aqui eles estão fundidos, né? Tem um trecho em grego, infelizmente não vou ler. Vou ler a Interpretatio Valesi, mesmo a interpretação de Valésio. Isso é mais tranquila pra gente, né? E ele diz, deixa eu aproximar para vocês aqui para ficar mais fácil. Aqui, ele diz assim, né? Dizem os documentos. Fundata iam et edificata ecclesia, fundada já e edificada a igreja, Beatissimi Apostoli Episcopatus, né? Então, Officium Lino Tradiderunt, né? O episcopado, perdão, os apóstolos beatíssimos tradiderunt, transdaram, né? Entregaram
para Lino officium, o ofício do episcopado, né? Então Lino, o segundo papa, né? Entregaram o ofício para ele, né? Huius Lini, deste Lino, menção, facit Paulus in litteris ad Timotheum, né? Então é esse Lino que Paulo referencia em Timóteo. Huic successit Anacletus, né? A este se deu Anacleto, o terceiro papa. Postquem tertio ab apostolis loco pontificatum sortitus est Clemens, né? Depois do qual Anacleto, o terceiro, né? Desde os apóstolos lugar, então no terceiro lugar desde os apóstolos, o pontificado sortitus est pegou Clemens, né? Então o Clemente pegou o pontificado, né? Tirou como sorte, obteve em terceiro lugar depois de Anacleto, né? Então eles não estão contando Pedro em primeiro lugar, né? Então, tirando Pedro da conta, nós temos o Clemens como terceiro, né? Mas se você coloca o Pedro, ele dá quarto normal, né? Então Clemens tomou o pontificado. Tá aqui a sucessão apostólica, né? Clemens. Qui, o qual, Clemente, quidem, sem dúvida, Beatíssimos Apóstolos viderat, o qual viram os Beatíssimos Apóstolos. Et conisden, e com eles mesmos, familiariter versatus fuerat, e com eles mesmos, familiarmente, versatus fuerat, tivera vivido, tivera conversado, né? Et predicationem apostolorum ad hoc auribus suis insonantem. Entendi. Voltando, pessoal, desculpa problemas técnicos. E a predicação e a pregação dos apóstolos até agora, né, até este momento, auribus suis, com suas orelhas insonantem, né, na verdade nas suas orelhas ensoando, né, ressoando, traditionemque, e a tradição praeoculis habebat, e a tradição diante dos olhos tinha. Como assim? Ele tinha a pregação que soava nos seus ouvidos dos apóstolos e tinha também a tradição diante dos olhos, né? Então, a pregação nos ouvidos e a tradição diante dos olhos, né? É muito curioso que se pense comumente, né, que os primeiros cristãos, assim, sucessores diretos dos apóstolos, fizeram algum tipo de traição ou se venderam a filosofia, alguma coisa assim, o que é muito curioso, né? Porque, na verdade, quando você volta a esses documentos, como nós estamos fazendo aqui, você vê um cuidado muito grande com a tradição, né? Então, eles estão dizendo aqui, né, que ele tinha a pregação nos ouvidos e tinha diante dos olhos a tradição, né? E a gente vai ver mais abaixo que ele fala disso, né? Ele vai falar disso para os coríntios, defendendo, querendo que essa tradição se mantenha, né? Então é muito curioso que as pessoas, por exemplo, o Santo Irineu, que está ali no segundo século depois de Cristo, a gente vai ver a carta de São Clemente, eles vivem falando da defesa da tradição, mas na verdade pessoas que estão falando há 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 anos depois se acham mais dignas ou se acham mais corretas na defesa da tradição que essas pessoas antigas, né? Então é uma coisa muito curiosa. Nec vero ipse solus, nem entretanto o mesmo Clemente sozinho, sed et ali plurimi, mas também muitos outros etiam também tum supererant, também existiam, né, mas muitos outros existiam, apóstolos instituídos pelo apóstolo, né, pelos apóstolos, instituídos, ensinados, a gente pode entender também, né? Então não era só Clemente. Huius Clementes temporibus, nos tempos deste Clemente,
com gravissima dissensio, né, com uma discussão gravíssima, em Corinto, exorta esset, tivesse aparecido, inter fratres, entre os irmãos, né, então, quando essa dissensão tivesse aparecido, né, quando essa discussão, esse problema tivesse aparecido, Ecclesia Romana, loculentissima epistola Corinthis scripsit. A Igreja Romana escreveu uma epístola brilhantíssima aos Coríntios, né? Aos Corintos, agora não lembro qual é o adjetivo correto. Pela qual eos, né, ou seja, os habitantes de Corinto, ad pacem, para a paz, concordianque, e para a concórdia, revocaret, rechamasse, né? Então, pela qual rechamasse para a concórdia e pela paz. Et fidem illorum, e a fé daqueles, et quam recens ab apostolis, e a qual, recentemente dos apóstolos, susceperat, recebera, traditionem renovaret, renovassem a tradição, né? Aqui tem uma inversão muito bonita, que para que vocês entendam com mais facilidade eu vou reorganizá-la, né? Então, ele diz assim, et fidem illorum. O que é esse fidem illorum, né? É renovaret fidem illorum, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês conseguirem ver com clareza. Aqui, pronto, né? Ele escreveu a carta para que renovasse a fé daqueles e renovasse também a traditionem, né? E renovasse também a tradição, né? A tradição a qual recentemente susceperat, a cidade recebera ab apóstolis, né? E a tradição a qual recentemente recebera dos apóstolos. Então, renovasse a fé e a tradição. Então, a gente vê aqui que o Clemente ele escrevia para que eles renovassem a fé e a tradição, significando então que eles estavam com um problema na fé e na tradição. E aqui eu só narrei um testemunho para vocês, que é o testemunho do Santo Irineu fundido com o do Eusébio, mas são inúmeros os testemunhos aqui que atestam a existência das cartas, né? São referências cruzadas, então, portanto, a epístola existiu, porque são muitas pessoas que falam dela, né? Então, a partir daí, nós podemos ler com segurança a carta de São Clemente. E assim, era esse o objetivo do vídeo, para que vocês conhecessem a pessoa de Clemente, né? Tivessem interesse por ela e também para que vocês conhecessem a ideia da carta que Clemente vai escrever, tentando impedir a dissolução da igreja de Corinto, rechamando-os à tradição. Isso é o que a gente tem que fazer hoje em dia, né? Rechamar a tradição, né? Revocar a tradição. Revocar, no sentido de rechamar, trazê-la de volta. Da mesma forma que Corinto precisava disso, nós precisamos disso também. E observando a tradição, observando o edifício da tradição, nós conseguimos manter melhor a nossa fé. E é esse o objetivo das nossas seguintes leituras. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.